Olá, bem-vindo ao Café com o Luciano César. Aqui você vai tomar um cafezinho com a gente aqui, começar o nosso dia com muita alegria. Tá aqui o cafezinho do gatinho, né? Vamos lá tomando aquele chazinho agora, estamos no chazinho aqui, chazinho de gengibre aqui pra ver. Eu tô meio fã, então a gente toma um chazinho de gengibre, né? Então, é isso aí, tá? Vamos direto às notícias de hoje, nesse momento aqui, as últimas notícias internacionais. Vamos lá, aqui você fica sabendo de tudo que acontece para não passar vergonha e também saber as notícias da atualização do dia de hoje. Hoje vamos falar sobre esse tema, sobre as novas sanções americanas, né? Novas sanções americanas, é isso que está acontecendo. Será que agora o governo americano vai sancionar de novo o Brasil? Como é que é isso aí? Conta para nós aí. Também hoje temos nesse canal, a gente falou ontem sobre o G7, o que muda no Brasil, sobre as atualizações desse momento, G7, né? E também os vídeos que a gente tem colocado em notícia do momento, e a gente vai comentar sobre isso também, alguns assuntos importantes que também aqui no Brasil, o ex-relator da inegibilidade do capitão foi sancionado pelos Estados Unidos. Então tem uma que já está sendo sancionado, que é esse senhor aí, tá? Então não te deixes vencer do mal, mas venças o mal com o bem. Então um abraço aí. Então, novas sanções americanas. Vamos direto ao nosso vídeo de hoje e aquilo que a gente tem para falar. Vamos lá. Então, agora o Eduardo, o filho Eduardo, pediu para o Trump aplicar as sanções Magnitsky contra o Ali novamente, né? Então agora o Eduardo, que está nos Estados Unidos, refugiado, ele se deixou, ele está influenciando e tal, mas não quer dizer, a influência dele é bem passageira. O Trump já decidiu que vai botar Magnitsky de novo em cima dessa turma aí, tá? Então a coisa tá ficando feia aí pro lado de todo mundo. O Eduardo tá protegido lá nos Estados Unidos, não vai ter nada que aconteça com ele, né? E logo tudo deve cair. Então quem diz assim, urgente, Trump cita a perseguição a Eduardo em fala no G7. Ele diz que o Brasil é politicamente perigoso, ou seja, o Brasil está passando vergonha dentro da comunidade internacional devido a esse classificado como um país perigoso politicamente, porque sabe que eles são governos ilegítimos, né? Ilegítimos. E esse senhor Benedito, esse juiz, também foi visto cancelado, ou seja, não pode mais viajar, e outras coisas deverão acontecer a ele também como sanções. Ele sabe que já está frito também, né? Então a Trump citou o Bolsonaro Júnior, que seria o Flávio, e disse que ter ouvido que alguém foi detido, aí no caso foi o próprio capitão, né? Então, um dia após a condenação no ST, Eduardo pede a Trump que reimponha as sanções contra a Mora. E outro escândalo que está acontecendo aí, que a gente quer deixar para vocês, que o Kassab, que também foi ex-prefeito ali de São Paulo, o Kassab mandou apagar o capitão e fez o pagamento para o Adélio Bispo, né? Então a trama está desvendada. Quem recebeu a ordem, que deu a ordem para aquele fatídico acontecimento em Juiz de Fora, foi o Kassab, né? E agora já sabe que tudo está aparecendo aí, veja só que escândalo absurdo, né? E como a gente falou, o Eduardo está sendo perseguido mais uma vez por esse senhor aí sem cabelo. E o Flávio, que é o irmão dele, candidato a presidente, diz que vai ter uma surpresinha para o PCC, o CV e o PT nesta quinta-feira. E tem também um outro repórter que está falando assim que o PT será classificado como uma organização terrorista no Brasil, né? Será classificado juntamente com o PCC e o CV para 2027, ou seja, é a última eleição e aqui o PT concorre esse ano, se é que vai concorrer, né? Porque até lá tem muitas águas que vão rolar. Eu quero comentar também um comentário do meu amigo Alberto Silva, que tem um canal aqui na internet, que ele falou que em agosto, ele falou assim que não podia falar, mas que em agosto desse ano nós iríamos ficar livres do Barbudinho, né, a partir de agosto, ou seja, segundo ele, nem mesmo a concorrência da presença dele na eleição iria acontecer. Então as coisas estão sim acontecendo e o Trump está entrando com tudo em cima desse PT, CV, PCC, né? São as três maiores organizações terroristas do Brasil: PCC, CV e PT.
as 3 maiores organizações do Brasil que foram classificadas como terrors. Então, o PT ainda não, mas vai ser também, tá? Então, veja só que coisa de louco, né? Então, esse escândalo e essa perseguição ao Eduardo está causando grande rebuliço aí no exterior. Eles sabem que o Eduardo não é culpado de nada, eles querem achar um crime para isso, né? E Trump afirma na França, no G7, que o Brasil botou a mão grande totalmente nas eleições. É isso que a gente está vendo já há tanto tempo, né? Então, aqui, ó, o Brasil totalmente, né, maracutaiou, vou falar assim porque a palavra fraudes, né, não pode ser colocadas aqui, maracutaiou essa escolha aí, gente, que loucura. Então ele falando abertamente, né, e não só o Brasil, eles falam que existem em torno de 30, 40 outras escolhas em países ao redor do mundo que também tiveram mesmo destino das caixinhas mágicas, né? E esse destino das caixinhas mágicas vai ser trazido e revelado para toda a população mundial. Então, conforme a gente viu aqui no post, né, aqui, ó, o Hélio diz que não é esquerdista. Sim, não é. A gente sabe que não é, né? Claro que não. Mas eu quero comentar também sobre muitas coisas boas que estão acontecendo. Aí o acordo de paz entre Estados Unidos e Irã já está sendo oficializado, né? Então parece que tem um memorando já que traz fim a essa guerra, mas eu acho que ainda vai ter algumas negociações, não é o acordo final total, né? Até porque eles nem têm nenhum representante político para assinar esse documento. Então a coisa está indo muito séria lá, mas o que eu quero comentar com vocês, para a gente comentar bastante forte essa situação atual, como a gente falou, o acordo de paz, ele é o momento atual que a gente está vivendo aqui. Teve o conflito no Irã, né, que estamos nessa agenda, estamos na reta final. Aqui estão os cronogramas que eu já expliquei, inclusive o Tofolê fez um áudio muito bonito sobre isso também. Tá no meu canal, eu estou largando esse áudio em breve aí também, daqui no YouTube, né? Então a Copa do Mundo e o Acordo de Paz é um evento de distração e é um acordo histórico, né? Um evento de distração, mas a gente chegou nesse ponto aqui. Então os próximos eventos é a Lei Clarity, o Dia da Independência, 4 de julho, e depois falam que haverá daí um colapso dos bancos, o chamado cisne negro. Então é preciso o Clarity Act, que estaria promovendo um cisne negro, que é queda das bolsas, para depois haver um reset financeiro após a crise total do sistema que era da mão da cabo escura, né? Então há um colapso econômico à vista, mas esse colapso é bom para a humanidade, porque é a limpeza de todo o domínio das trevas que ocorreu até então, né? E aí depois disso aconteceria a revelação dos aliens, que já está sendo trazida aí aos poucos, né? E como passo seguinte, né? A verdade venha toda para todos. Então essa revelação, note bem, ela já está sendo trazida, muita gente já está falando sobre a revelação, porém, o público evangélico, católico, mais radical, eles não aceitam, né? Então aqui fala que a verdade seria trazida para todos, até mesmo para evangélicos e católicos e outras religiões que consideram os ETs como demônios ou algo parecido, né? Então a gente vê que, além disso não ser verdade, ser uma blasfêmia, colar uma coisa dessa, né? É necessário que toda a humanidade tenha esse parâmetro, que está acontecendo uma revelação gradativa de todas as informações e tudo vai ter que vir à tona, não tem jeito, é isso aí mesmo que vai acontecer, tá? Queira ou não queira. Agora, datas para isso, não sabemos, mas é num evento financeiro. Isso aqui é o dia 4 de julho, isso aqui seria depois de 4 de julho, isso aqui depois do Cisne Negro. Aí depois do Cisne Negro tem as supostas eleições que deverão ser trazidas a público, né? Quando eles falarem que toda a maracutaia foi feita, isso vai ser feito antes da eleição, e a eleição será algo transparente e limpo, né?
Então nós estamos nesse momento aqui, muitas mudanças nesse jogo, e depois dessa eleição, aí sim, os sistemas atuais não sobreviveriam mais, haveria uma ruptura de todo o sistema financeiro, midiático, bancário, de currículos escolares, farmacêuticos, das medicinas, tudo isso, esse sistema entraria em colapso após, né? Após as maracutaias das escolhas, ou até mesmo das escolhas que acontecessem mesmo, né? Aí cai todo o sistema, depois de cair do sistema e tudo indo ao chão, né? Inclusive os bancos vão ser preservados, né? Quem tem poupança e tal não vai perder, não precisa se preocupar, né? Mas aí seria o momento da grande ascensão do XRP, aqui mais ou menos, né? Depois dessa crise financeira. Até o final do ano o XRP tem uma probabilidade, depois que houver o reset, de chegar, de bater 10 mil dólares, 100 mil dólares, eles falam, né? Depois do colapso do sistema, que vai ser a única moeda que vai, de fato, sobreviver. E o evento, o XRP, XLM e outras que estão assim paralelas com isso também. O Bitcoin não, o Bitcoin vai desaparecer aos poucos, né? Vai cair um valor assim insignificante. E depois terá um evento não revelado, que nós não sabemos o que é, mas algo grande e desconhecido virá, e um novo começo para a humanidade começa então a partir disso aí. Então veja que tudo está se encaminhando para esse grande momento da libertação do planeta Terra, né? Então eu estou muito assim feliz com que a gente tanto sonhou por esse dia, e esse dia está já se clareando na nossa frente, clareando, né? E dentro disso tem também as revelações que são o EBS, né? Mas, enfim, nós não sabemos, ele fala as revelações dos aliens, mas pode ser revelações também dos aliens e através do EBS, nós não sabemos. O EBS pode ser feito depois, né? Então não há uma definição, mas isso aí é um parâmetro assim bastante confiável dessa situação que está sendo mostrada aí para a humanidade, da qual nós temos que entender um pouquinho. Então tá aí a nossa agenda sendo mostrada, né? E o título de hoje, como foi falado, que era sobre a lei Magnitsky, né, para o ALIE de novo, ela virá, sim, ela virá, parece que em poucos tempos ela será trazida novamente. Então eu estou assim bastante confiante com essas novas situações que virão. A gente está confiante porque cada vez mais o Brasil está se tornando um país livre dessa maracutaia, e as bênçãos humanitárias devem chegar em algum momento. Então esse é o nosso parâmetro, o nosso panorama de análise geopolítica do que está acontecendo aqui no Brasil. Por isso eu peço que continue com a gente. Quem puder colaborar com o canal aqui, deixa o seu like, seu joinha, tá? Um grande abraço, a gente vai comentando. Tenha todos um dia abençoado, maravilhoso. A luz venceu, e compartilhe, assista os nossos vídeos de todo dia de hoje. Tchau, um grande abraço, excelente dia.